Continuando o nosso curso de PHP, vamos agora falar a respeito das variáveis. Qualquer linguagem de programação, todas elas utilizam o conceito de variáveis. Até porque as informações precisam ser gravadas na memória de alguma forma. E para se fazer isso, se faz através de variáveis. Então vamos conhecer então o conceito do que vem a ser uma variável. Variável no sentido de programação é uma região previamente identificada que tem por finalidade armazenar informações, dados, de um programa temporariamente. Então você quer trabalhar com alguma informação e você quer guardar essa informação na memória. Lógico que tudo que você está fazendo está guardado na memória. No caso aqui, essa aula que eu estou gravando, como ela ainda não está salva no computador, ela está guardada na memória. Se de repente faltar energia, tudo foi perdido. Então, se você está trabalhando uma linguagem de programação, todas aquelas informações que você está trabalhando estão guardadas em memória. Mas a questão é como é que eu vou fazer para eu recuperar esses dados e manipular esses dados. Então, para isso, você vai trabalhar com o conceito de variáveis. Por quê? Trabalhando com variáveis, você vai armazenar os valores dentro desses espaços de memórias e através do nome daquela variável, você vai saber onde localizar aquele valor, resgatar aquele valor e assim manipular o valor. Então, a variável armazena um valor por vez. Então, uma variável, se você tem, vamos supor, você tem uma variável B e você armazenou para essa variável um valor 10. Se você quiser, de novo, colocar outro valor nessa variável, por exemplo, o valor 5, então aquela variável já não vai mais valer 10, vai valer 5. Por quê? Porque, embora o valor dela varie bastante, mas ela só pode receber um único valor. A única variável que pode receber vários valores é o tipo de dado arrays, que a gente ainda vai ver na frente. Então, sendo considerado como valor o conteúdo de uma variável. Variáveis devem receber nomes para poder serem referenciadas e modificadas quando necessário. Se a gente, então, quer trabalhar com espaço de memórias, quer recuperar essas informações, a gente tem que saber onde que nós vamos guardar e qual o nome que nós damos. Então, é como se nós dessemos um apelido para aquele pequeno bloco de memória, no qual nós vamos armazenar algum valor, e aí, quando nós quisermos chamar aquele valor, então nós guardamos através do nome da variável. Então, uma forma assim, não tão técnica de conceituar a variável, é isso que eu estou falando. Então, você dá um apelido, digamos assim, para um espaço de memória, através de um nome, e ali você vai armazenar algum valor. Isso, de grosso modo, vem a ser mais ou menos o conceito de variável. Então, para que você possa fazer uma variável, existem algumas regras. Não é qualquer nome que pode ser uma variável, não. Existem algumas regras. E algumas regras vão variar muito pouco de uma linguagem para outra. Então, as regras são as seguintes. No caso do PHP, especificamente, todas as variáveis sempre devem começar com o símbolo cifrão. Quando o PHP vê algum identificador com o símbolo cifrão, ele está entendendo que aquilo trata a respeito de um nome de uma variável. Então, toda vez que você for trabalhar com variáveis no PHP, você sempre começa com o caractere cifrão. Após esse símbolo, os nomes devem começar por uma letra seguida de uma sequência de letras, de A a Z minúsculo ou de A a Z maiúsculo. Números de 0 a 9 ou caractere do tipo sublinhado ou underscore. O que é isso aí? Então, você tem o nome de uma variável, começa com cifrão. Depois desse cifrão, ou dólar, como algumas pessoas chamam, depois do dólar, você não pode colocar ou não pode iniciar o nome da sua variável com caracteres especiais, né, mas somente com letras, números ou underscore. Terceira regra diz, nomes com caracteres em minúsculo ou maiúsculo são diferenciados. Isso porque o PHP é case insensitive, ou seja, se você der um nome para uma variável, assim, nome com N maiúsculo, e depois você for chamar, se você quiser chamar essa variável em outro lugar, com nome com M e o E maiúsculo, ou ainda nome minúsculo, o PHP vai entender isso aqui como três coisas diferentes, três espaços de memória diferentes, porque o PHP ele é case sensitive, ou seja, ele diferencia maiúscula de minúscula. Se você estivesse trabalhando com o Delphi, com o C
ou com o Pascal, então você ia ver que isso aqui seria a mesma coisa, né? Claro, sem o cifrão, e seria o mesmo nome de variável. Mas quando você trabalha com o Java e com o PHP, aí ele já diferencia o maiúsculo de minúsculo. Para ele, isso aqui são espaços diferentes. Então, muito cuidado na hora de criar as suas variáveis, para você não errar. Crie um padrão. O ideal é que você sempre coloca o nome das suas variáveis em letras minúsculas. Não é permitido colocar caracteres de espaço em branco dentro dos nomes de variáveis ou constantes. Todas essas regras que eu estou falando aqui se aplicam a funções, se aplicam a constantes e também se aplicam a variáveis. Então, por exemplo, se você chama aqui uma variável nome aluno, com esse espaço entre os dois, então isso aqui está errado. O PHP não vai entender isso aqui como sendo uma variável, porque você tem que colocar tudo junto. Não é permitido colocar acento e caracteres especiais em nome de variáveis ou constantes. Exemplo. Aqui nós temos uma variável do tipo média final. Aqui qual é o erro dele? O erro é porque nós temos um acento e também esse traço. O traço é considerado caractere especial. O único que não é considerado, no caso, que é permitido pelo PHP, é o underline. É recomendável utilizar sempre variáveis com letras minúsculas, pois o PHP já possui algumas variáveis pré-definidas, cujos nomes são formados por letras maiúscula. Uma boa dica para você trabalhar com suas variáveis sem que você corra o risco de estar trabalhando com nomes e não saber qual o nome você fez, então você sempre trabalha com o padrão, né? No caso, minúsculo é o ideal. Então, toda vez que você for criar uma variável, cifrão, mais, obedecendo essas regras, o nome da variável em minúsculo. E uma observação importante é que esse nome aqui, $diz, é uma variável especial e ela não pode ser atribuída. Aqui nós temos algum exemplo de variáveis. Vamos ver por que está certo, por que está errado, se é possível e se não é possível. Primeira variável, eu tenho aqui $6 valor. Então, essa variável aqui está errada. Você não pode trabalhar com uma variável assim. Por quê? Por que isso aqui está errado? Porque depois do caractere $, você não pode começar o nome de uma variável por um número. Depois do caractere $, você pode começar por uma letra ou por um underline. O nome da sua variável, ela pode ter número, mas não no primeiro caractere, e sim a partir do segundo. Então, essa variável aqui está errada. Essa aqui, ó, $, valor. Essa variável aqui já está correta, esse nome pode. Qual é a regra aqui? A regra aqui, depois do caractere $, você só pode começar com a letra ou com o underline. Você não pode começar com um número imediatamente após, como o primeiro nome de uma variável. Aqui, então, daria certo. Se você colocar valor 6, aí daria certo. O 6, no caso, aqui no final. O 6 poderia ficar em qualquer lugar aqui, menos na primeira posição. Aqui eu tenho valor total. Também está correto. Não tem nada, nenhuma restrição. Aqui eu tenho média. Aqui está errado. Qual é o erro daqui? É o acento. Acento, caractere especial, não pode fazer parte do nome de uma variável. Eu tenho aqui valor 2 total. Também está correto. Usei aqui o underline para juntar os dois nomes e coloquei um número. Um número no meio de uma variável é aceitável. Valor total. Então, aqui já não está certo, está errado. Por que está errado? Porque eu tenho um espaço entre o nome da variável. Para que esse valor ficasse correto, ó, você teria que colocar o caractere underline juntando para formar um nome só. Aqui eu tenho valor total. Só que aqui agora eu tenho um traço. Aqui está errado também. Aliás, embora aqui eu escrevi correto, mas aqui está errado. Por que está errado? Porque aqui é um caractere especial. Então, aqui está errado. Não coloca uma variável nesse tipo. Isso aqui está errado. Muito bem, então. Esse aqui foi o conceito das variáveis. Vamos falar agora a respeito do escopo de variáveis, né? Existem, na verdade, dois tipos especiais de escopo. Existe o escopo global e o escopo local. Então, o que vem a ser o escopo? O escopo de uma variável é o contexto onde ela foi definida. Em relação ao escopo, quando uma variável é utilizada de uma função, pode haver uma outra variável com o mesmo nome que é utilizada em outra função, ou no código do programa principal. Então, você criou uma variável B
lá no bloco principal do seu programa, e dentro de uma função, você também criou uma variável b. O programa ele vai entender a variável b com extensão global e a variável b da função com extensão local como sendo espaços de memórias diferentes. Então, aqui são espaços de memórias diferentes. Cada um funciona dentro do seu contexto. Ou seja, a variável definida dentro da função só pode ser acessada ali dentro. Fora dali, o seu valor não é acessível em nenhuma outra parte do programa. Então, esse conceito aqui é o conceito de variável local. Nós vamos já fazer vários exemplos disso para que você possa entender na prática como isso funciona. Então, no entanto, é possível usar dentro de uma função o valor de uma outra variável existente também no programa principal. E para isso há duas maneiras. Então, veja, quando você coloca uma variável dentro do programa principal, a variável b, e dentro de uma função qualquer, você coloca uma outra variável, também com o mesmo nome b, nesse momento, embora as duas variáveis tenham o mesmo nome, mas o PHP vai entender como sendo duas coisas diferentes. Ou seja, são valores diferentes guardados em espaços de memórias diferentes. Logo, são duas variáveis diferentes. Mas, se você quiser que aquela variável b, utilizada fora do bloco principal do programa, que ela possa ser utilizada, modificada por uma função, aí você vai ter duas formas de fazer isso. A primeira forma é você defini-la como global no início da função, ou utilizar um array predefinido globals, que utiliza o nome das variáveis como chave associativa. Então, vamos ver isso na prática, né? Nós até agora estamos muito teóricos, vamos então agora ver na prática como isso funciona.